Bora lá, galera, vamos falar aqui sobre cinemática. A gente vai voltar a falar sobre o estudo dos movimentos. Algumas coisas nós já vimos, então só vou relembrar. Como, por exemplo, a formulinha da velocidade. Velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Lembra que nós falamos que isso é chamado de velocidade média? Então, o movimento que nós temos aqui é um movimento uniforme, chamado de mu. No movimento uniforme, a velocidade é constante. Então, ao invés de ficar chamando de velocidade média, eu vou chamar ele simplesmente de velocidade. Velocidade é o deslocamento, não é isso? Deslocamento dividido pelo tempo. Esse deslocamento pode ser dado em metro ou quilômetro. Esse tempo pode ser dado em segundos ou hora. Então, por serem as unidades mais comuns, aqui está o nosso método de conversão. Sempre que eu estiver em quilômetros por hora e quiser passar por metros por segundo, eu divido por 3,6. Sempre que eu estiver em metros por segundo e quiser passar para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Nós já vimos isso, tá? Então fica tranquilo. Então, ó, o que é o deslocamento? É a diferença entre a posição final e inicial. Seria o S menos o S0. Como assim? Eu vou andar numa pista, certo? Vamos dizer que eu comecei na posição 2 e andei até a posição 8. Quanto é o meu deslocamento? 8 menos 2. Final menos inicial, que daria aqui o 6. Tá? Isso no tempo. Eu vou pegar esse tempo e jogar para o outro lado. Ele está dividindo, então passa multiplicando. Tá certo? Então fica VT. Esse S0, que está negativo, vou passar para o outro lado. Como é negativo, vai passar positivo. Então, sua formulinha fica S igual a S0 mais VT. Cara, não precisa ficar desesperado. Essa fórmula é a mesma coisa que essa. Eu só escrevi de uma maneira diferente. Na matemática, nós chamamos essa fórmula de função de primeiro grau. Como assim função de primeiro grau? O que é uma função? Função é depender. Eu estou em função de fulano, eu dependo de fulano. Aqui no caso, nós falamos que a posição depende do tempo, certo? A posição depende, a posição está em função do tempo. E aqui, eu botei dois exemplos gráficos para a gente falar sobre isso. Então, ó, vou falar que o cara começa na posição 2 e vai até a posição S com a velocidade 5. Beleza? 5 metros por segundo. Então, eu coloquei o primeiro tempo aqui e vou chamar ele de 1 segundo. Então, 1, 2, 3 segundos e assim por diante. Para que serve isso? Para eu poder representar num gráfico esse movimento. Vamos pensar o seguinte. Se o tempo for igual a 0, vou botar aqui, ó, tempo novo. 0. Se o tempo for igual a 0, eu vou ter que... Deixa eu só reorganizar, senão vai ficar muito tumultuado. Se o tempo for 0 segundos, o que você vai fazer? Você vai substituir o 0 aqui. Então ficaria como? S é igual a 2 mais 5 vezes 0. 0 vezes qualquer número é 0. Então a posição é 2 metros. Aqui, se o tempo for 1 segundo, como é que vai ficar? S é igual a 2 mais 5 vezes 1. 5 vezes 1, 5. 5 mais 2, 7. Se o tempo for igual a 2 segundos, você vai ter aqui, ó, S igual a 2 mais 5 vezes 2. 5 vezes 2, 10. Logo, 12 metros. E o último, se o tempo for igual a 3 segundos, você vai ter aqui S é igual a 2 mais 5 vezes 3. Certo? Que é 15, ou seja, 17 metros. Então, para cada tempo que o cara tem, eu consigo descobrir qual é a posição que ele vai estar. Ficaria assim. Ó, tempo
0. 0 é sempre sobre o eixo vertical, é sempre nesse ponto aqui. Legal? 1, 2, 3. Então, só para me referenciar, eu vou fazer esses tracinhos aqui, mas não se preocupa. Vamos pensar então o seguinte. Quando o cara estava no tempo 0, qual é a posição que ele tinha? Pô, ele tinha 2 metros. Não foi isso que a gente calculou? Aqui, ó. 2 metros. Então, para o tempo 0, ele estava na posição 2. Então, 0 e 2. Para o tempo 1 segundo, ele estava na posição 7. Então, ó. 7. Então, liguei. Liguei o 7 com 1. Marcar aqui um pontinho. Liguei o 0 com 2. Marcar aqui um pontinho. Vou ligar o 2 aqui, o tempo 2 segundos, com 12. Então, ele vai estar onde? Vai estar aqui. E para fechar, 3 com 17. Onde é que ele vai estar? Pô, ele vai estar aqui. Certo? Então, se eu ligo todos esses pontos, o que acontece? Eu crio uma reta. E essa é a representação de uma função de primeiro grau. Uma função de primeiro grau é uma reta. Beleza? Certinho? É assim que você vai usar essa expressão. Agora, nesse outro exemplo aqui, só para treinar mais um pouquinho. 0, 1, 2, 3 segundos de novo. Então, vamos lá. Em 0 segundos, essa função vai ser 10 menos... Vou botar aqui 3. Certo? 10 menos 3. Então, substituindo. S é igual a 10 menos 3 vezes 0. Certo? Então, 0 vezes 3 é 0. Sobra 10 metros. Aqui, como é que vai ficar? S é igual a 10 menos 3 vezes 1. 3 vezes 1, 3. 10 menos 3, 7 metros. Eu já vou até logo montando aqui. Vamos fazer isso juntos. Ó. Eu sei que o 0 está em que posição? Quando o tempo é igual a 0, ele está em 10. Então, vai estar aqui em cima. Ele já começou lá em cima. Quando o tempo vale 1 segundo, ele vai estar em 7. Então, ele vai estar aqui. Quando o tempo é igual a 2 segundos, você vai ter isso aqui. S é igual a 10 menos 3 vezes 2, que é igual a 3 vezes 2, 6. O 10 menos 6 ficou 4 metros. Ou seja, 2 está para 4. E por último, 3. Você vai falar que aqui, ó, 3 S é igual a 10 menos 3 vezes 3, 3 vezes 3, 9, 10 menos 9, 1 metro. Então, isso aqui corresponde a uma unidade. Ou seja, ligando os pontinhos, como é que isso fica? Da seguinte maneira. Ainda é uma reta. Só que a diferença é, essa reta está crescendo, essa reta está decrescendo. Sempre que a reta estiver crescendo, significa que a velocidade é positiva, tá? Velocidade positiva diz que o deslocamento é positivo, certo? O que isso significa?
que o cara, o objeto, a moto, o carro, ele anda para frente. Ele está andando para o lado positivo da orientação. E o nome desse movimento é o movimento progressivo. Guarda esse nome. O que é o movimento progressivo? É o movimento dado quando a velocidade e o deslocamento são positivos. O objeto anda para frente. Agora, se por acaso a velocidade é negativa, ó, velocidade negativa significa que o ΔS é negativo, certo? E o que significa movimento negativo? O cara está andando de ré, o cara está andando para trás. Então você vai falar que ele anda para trás, certo? Que você vai chamar isso de movimento retrógrado. Então os movimentos podem ser classificados como progressivo e retrógrado, para frente progressivo, para trás retrógrado. Tranquilo? Beleza, vou fazer um exercício. Bora lá então aqui exercício da página 34, 2 e 3. Eu tenho dois gráficos, né, para seguir o raciocínio que a gente estava montando. E vamos ver o seguinte. Duas partículas A e B movem-se em uma mesma trajetória. O gráfico a seguir indica suas posições em função do tempo. Pelo gráfico é correto afirmar que as partículas... Aí está fazendo algumas afirmações. Primeiro, repara, o movimento de A é crescente, ou seja, o movimento de A é progressivo. Ele anda para frente. O movimento de B é decrescente, ou seja, é dado como retrógrado. Ele anda para trás, ou seja, é a mesma trajetória, é a mesma pista. Trajetória, lembra, é aquele caminho. Já falei isso para você há muito tempo. Mas se um anda para frente e outro anda para trás, eles estão em sentidos contrários. Aí ele diz, move-se no mesmo sentido, já sei que não. Move-se em sentidos opostos. Acabou o problema, gabarito letra B. Move-se em sentidos opostos. Terceira questão. Ele fala, veja o raciocínio. O gráfico mostra a variação da posição de uma partícula em função do tempo. Então, ó, olha onde é que o cara começou. Ele começou na posição menos 200. Ou seja, se ele está tocando o eixo nesse ponto, esse cara é o nosso S0. Tá legal? Se o movimento está terminando aqui, esse cara é o S. Beleza? O tempo que ele demora para poder ir de menos 200 até 200, 20 segundos. Então, isso aqui é o ΔT. Então, o que você pode dizer? Velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Quem é o ΔS? Não é a posição final menos a posição inicial? Então, isso aqui fica como? 200 menos 200 dividido por 20. Então, essa velocidade é menos com menos, mais. Então, fica 200 mais 200 dividido por 20. Logo, 400 por 20 é igual a 20 metros por segundo. Então, essa é a velocidade do móvel. Então, gabarito letra escola. Ah, mas tem uma aí que fala de aceleração. Toma muito cuidado com essa parte de aceleração agora. O que é aceleração? A aceleração é um agente que muda a velocidade. Beleza? Mas no problema, aliás, no quadro anterior, eu não defini para você movimento uniforme como movimento de velocidade constante. Então não existe aceleração para ele. Tá legal? Então, ó, continuo resolvendo os exercícios que eu listei para você. Qualquer problema, eu vou fazer uma revisão na semana que vem. Vou só fazer resolução de exercício. Tranquilo? Então, forte abraço para você, um beijo no seu coração. Tchau, tchau.